Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, a transfiguração é a manifestação da glória da Páscoa de Jesus e a nossa esperança. Pela fé, cremos que seremos totalmente transfigurados pelo amor de Deus. Então, que nós possamos celebrar essa liturgia com fé. Então, a primeira leitura está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 7. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisando das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, a primeira leitura, essa carta aos Hebreus, a fé é a posse no aqui e no agora, mesmo que imperfeita, de realidades que os olhos não veem, mas que o coração espera alcançar perfeitamente. Então, o autor elenca 3 personagens bíblicos que giram movidos pela fé em Deus, e que por ela oferecem um bom testemunho. Abel, pela fé, agradou a Deus com um sacrifício justo e graças à sua fé. Abel ainda fala, Enoque foi arrebatado ao céu sem conhecer a morte, porque agradou a Deus. Noé, pela fé, acolheu a palavra de Deus, que lhe dizia o que humanamente não via. E a gente viu essa semana nas liturgias, a passagem da Arca de Noé. Então, por isso tornou-se herdeiro da justiça que se obtém pela mesma fé. Então, que nós realmente possamos também, a exemplo deles, depositar a nossa fé em Deus, e sempre, dar testemunho da sua palavra a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 13. Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, de que ele deva padecer muito e ser aviltado.
Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Então, no Evangelho, o pai sabe da fidelidade do filho e de sua entrega amorosa ao seu plano salvífico. Por isso, exorta os discípulos a escutar, ele exorta os discípulos a escutar o que Jesus diz e ensina. Por meio da transfiguração aos discípulos é concedida a profunda experiência da fé. A transfiguração durante o percurso que leva à cruz é alento, motivação e sustento para os discípulos entenderem a missão de Jesus e manterem-se fiéis no seguimento dele até a cruz e posteriormente testemunhá-lo com o mesmo amor de cruz. Então, hoje nós somos os discípulos, né? Hoje essa missão nos é dada, que nós realmente possamos fazer, né? Fazer isso, fazer a vontade de Deus sempre com muita fé, né? E com muita alegria, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.